Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, por gentileza, capítulo 8, nós leremos a partir do verso 12. Antes da leitura, porém, semana passada nós vimos que a solução para o dilema do pecado que infelizmente ainda habita em nós e que muitas vezes tenta nos enganar e faz com que muitas vezes a gente acabe optando por aquilo que não agrada a Deus. A solução para esse dilema é confiar no que Jesus fez na cruz e ter uma vida no Espírito de Deus. Agora, o apóstolo Paulo, dando prosseguimento ao seu raciocínio, ele vai chegar ao seguinte ponto: se eu confio em Jesus e se eu vivo no Espírito de Deus, quem eu me torno a partir desse momento que eu confio em Jesus, a partir desse momento que eu não vivo mais segundo meus próprios interesses, mas que eu estou vivendo segundo o Espírito Santo de Deus? Então, no texto de hoje, o apóstolo Paulo quer nos lembrar, para aqueles que já sabem disso, ou nos ensinar para aqueles que sabem isso de uma forma mais superficial, a respeito da nossa nova identidade em Cristo Jesus. Então, a preleção de hoje vai te ajudar a responder a pergunta: quem sou eu? Se você tivesse a oportunidade de vir aqui à frente e responder essa pergunta, quem é você? Como você se definiria? Afinal de contas, quem é a Letícia? Quem é o Lucas? Muitas vezes nós começamos a nos definir por aquilo que fazemos, outras vezes começamos a nos definir por aquilo que temos, títulos, recursos, mas quem é você efetivamente? Então o texto bíblico vai nos auxiliar a responder essa questão. Verso 12 do capítulo 8 de Romanos: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. De uma forma muito clara, muito objetiva, numa primeira leitura, eu tenho certeza que você já está apto a responder essa pergunta: quem é você a partir desse texto? Quem é você na perspectiva de Deus? Quem é você na perspectiva da Escritura? De uma forma muito direta, o apóstolo Paulo, no verso 14, ele diz: todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa é a definição fundamental que deveria surgir no nosso coração, na nossa mente, na nossa boca, quando perguntados e quando refletindo sobre nós mesmos. Nós somos filhos de Deus. Se nós cremos em Cristo e somos então conduzidos pelo Espírito de Deus, nós somos filhos de Deus. Isso é muito importante, porque há essa máxima aqui no Brasil de que, afinal de contas, todo mundo é filho de Deus. E isso é um equívoco, porque lá em João capítulo 1, o texto bíblico deixa muito claro que aqueles que receberam Jesus, esses receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. Então só é filho de Deus aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, aqueles que estão caminhando com Deus e começaram a caminhar com Deus e ser conduzidos pelo Espírito de Deus através de uma fé inicial em Jesus. Então, nós somos filhos de Deus a partir do momento que cremos em Cristo e somos guiados pelo Espírito. E ele diz no verso 15: porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção. É muito interessante que ele quer deixar claro que o Espírito de Deus,
que nos foi dado gratuitamente, a partir do momento que cremos e veio habitar em nós e fez de nós filhos de Deus, não é um espírito de escravidão. Não é como a religião que nos escraviza, que traz para nós uma série de normas e gera em nós medo quando nós quebramos uma das regras, medo da divindade, medo do representante da divindade na terra. Quantos não viveram nesse contexto de medo na religião antiga antes de vir a Jesus? Eu mesmo tinha um medo tremendo de Deus, porque eu cresci aprendendo isso, que Deus punia, que Deus castigava, que eu tinha que fazer penitência, que eu tinha que subir ajoelhado, que eu tinha que sentir meu joelho doer para ser aprovado e aceito e perdoado. E outras tradições, mas e tristemente até mesmo meio evangélico, porque os papais crentes, mas com pouca sabedoria, vão dizendo, olha, papai do céu vai te castigar, Jesus está vendo, e a criança vai crescendo com medo de Jesus, com medo de Deus, e vivem ainda debaixo desse regime de escravidão, desse regime de medo. E ele fala que o espírito que Deus nos deu não é um espírito de escravidão, ou seja, não nos coloca numa posição de escravo para vivermos outra vez atemorizados. Não estamos nessa posição de um escravo que quando faz algo errado tem medo da chibata, tem medo da disciplina do seu senhor. Assim é em muitas religiões, as pessoas têm medo de pisar um pouquinho fora da linha, porque o castigo vai vir, o castigo é rápido, o castigo é voraz. E ele está dizendo que o Espírito que Deus nos concedeu não é para gerar esse tipo de sentimento em nós. Pelo contrário, o Espírito de Deus é um Espírito de adoção. Ele nos colocou na condição de filhos de Deus. E aqui é muito interessante, porque nós somos filhos adotivos de Deus. Por que nós somos adotados? Porque João capítulo 3, verso 16 diz que existe um unigênito, um único filho gerado, que é Jesus. Esse é o Filho unigênito de Deus, é o Filho Deus de Deus, que sempre existiu eternamente, não foi criado, mas foi gerado no ventre de Maria. Agora, nós somos de outra natureza, nós não temos sangue divino, nós somos humanos, mas ainda assim, Deus nos adotou para compor a família dele, que tem Jesus como filho unigênito e herdeiro principal, mas nós também somos filhos de Deus, nós somos filhos adotivos de Deus. E por meio do Espírito Santo, ele diz, pode deixar o texto sempre em evidência que eu citar, tá? Verso 15. Pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Isso aqui precisa ser explicado, porque quem é crente aí um pouquinho mais de 5 anos de crente já sabe. O que significa Abba, gente? Pai. Paizinho, paizinho. Esse negócio de paizinho eu não sei de onde tiraram. Você que sempre ouviu que Abba significa paizinho, eu estudei e não encontrei. Se você tem uma bibliografia lá, pode me recomendar, se for boa. Porque Abba é a palavra em aramaico que significa pai. Então Paulo, ele está escrevendo extasiado, cheio do Espírito Santo, e quando ele depara com essa realidade que, uau, Deus, o glorioso, o Senhor, o eterno, o poderoso, eu não preciso servi-lo como um escravo, porque é assim que diante da grandeza de Deus a gente se submete como escravo, como Pedro, afasta-se de mim, Jesus, porque eu sou um homem que não presto, miserável, como os profetas do Antigo Testamento que viam o lapso da glória de Deus e desmaiavam, de medo, de temor da grandeza da glória de Deus. Então Paulo vem dizendo que agora, você não precisa mais ter esse temor, e ele está contemplando aquilo, agora você pode chamar Deus de Pai. E ele está tão extasiado que ele escolhe a palavra em aramaico, porque aramaico era a língua do coração de Paulo. Paulo, como judeu, a língua primeira do coração dele era aramaico, era a língua que ele e os judeus da época falavam. Ele também falava certamente o grego, que era a língua franca, e possivelmente falava o latim por ser cidadão romano, não sabemos. E conhecia o hebraico antigo, que era o da Escritura. No mínimo aí, alguém que falava 3 línguas, talvez um poliglota. Mas a língua do coração, a língua que ele orava, era o aramaico. Então, quando ele vai falar dessa realidade, ele escolhe essa palavra. E depois ele põe a palavra em grego. E aqui, lá no original está escrito em aramaico, transliterado para o grego Abba, depois a palavra em grego pater.
E aqui, para não traduzir pai e pai, se translitera a palavra em aramaico Abba, e depois traduz a palavra em grego pater para pai. Lá no tempo quase de Abraão, só usava Abba as criancinhas, e os adultos usavam outra palavra para pai. Por isso talvez venha essa ideia de pai, significa paizinho, queridinho, e começa toda uma teologia maluca de chamar Deus de papaizinho, aquela coisa toda. Só que no tempo de Jesus já não era mais assim. Jesus, lá em Marcos, ele chama Deus, em algum momento lá, de Abba. Então não é a ideia de papaizinho, de paizinho querido, a ideia não é essa. A ideia é que, mesmo Deus sendo grande, infinito, glorioso e digno de reverência, temor, respeito, Ele concede a você a oportunidade de ser mais do que um servo da justiça, que é uma forma que Ele nos apresentou 2 capítulos atrás, mas Ele te dá a possibilidade de ser filho. E nessa oportunidade de ser filho, você pode chamá-lo de pai. E como você respeita o seu pai, ou pelo menos deveria respeitar, mas tem uma relação de intimidade e cumplicidade, você também assim deve se relacionar com Deus. Você pode ter intimidade com Deus. Você pode ter um relacionamento aberto com Deus. Você pode saber que Deus é como esse pai que cuida, que se importa, que nutre, que cuida. Então não é só um senhor a ser reverenciado, mas é um pai que te ama para ser amado. Então, radicalmente, nós somos filhos de Deus. E o verso 16 diz: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Isso é algo transcendente, algo espiritual, algo metafísico, sobrenatural. Toda pessoa que verdadeiramente está em Jesus, ela tem essa convicção que vem lá do fundo da alma, porque foi colocada lá no fundo do seu ser, pelo próprio Espírito de Deus que habita em você, foi colocada essa verdade, que você é filho de Deus. Isso não é algo que você aprende num curso e passa a simplesmente acreditar com a mente. Isso é algo que lá no seu interior é colocado pelo próprio Espírito de Deus. O Espírito de Deus que habita em você, fala com você que você é filho de Deus. É por isso que a questão da fé é muito subjetiva e é muito pessoal. Porque aqueles que estão em Cristo, eles têm uma convicção sobrenatural. Eles sabem que eles vão orar aqui e Deus vai responder do céu. Porque eles têm a convicção que esse Deus poderoso é o Pai deles. E isso não se aprende em curso, não é algo que pode ser memorizado, internalizado de fora para dentro, mas é algo que vem lá do interior. E é um versículo que só entende quem sente. Quem é verdadeiramente filho de Deus sabe exatamente o que esse versículo está dizendo, e é difícil de ser explicado, porque é um negócio que vem lá do fundo. Você passa a ter uma certeza que se você morrer, você vai para o céu. Você passa a perder o medo de morrer. Você passa a ter expectativa de encontrar Jesus. Isso não é porque teve um curso de programação neurolinguística, mas é o Espírito de Deus que vai colocando isso na nossa alma. E a gente começa a ter afeições, perspectivas, expectativas eternas e sobrenaturais. Então, quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. Queria te contar 2 histórias para ilustrar isso. Quando nós estávamos lá na Jordânia, eu precisava, a mando da minha instituição aqui no Brasil, abrir uma ONG lá. Imagina você, um estrangeiro, abrindo um ONG em outro país. Então a gente contratou um advogado do país para que pudesse nos auxiliar nesse processo. E eu cheguei naquele órgão governamental. E quando você chega em qualquer órgão governamental aqui no Brasil, você não fica perdido? Você imagina isso no Oriente Médio, em outro idioma que eu estava aprendendo a falar. E eu cheguei naquele órgão governamental, logo já tomei uma dura do segurança, então fica ali, senta lá e tal. Completamente perdido. E aí eu liguei para o advogado que a gente tinha contratado. Ele falou: não, para você entrar, não dá muita bola, não, vira à direita que eu estou te esperando aqui. E aí eu fui até o homem, encontrei esse homem estava muito bem vestido, como bom árabe na posição de advogado. E ele me cumprimentou, ele falou: vem comigo. E foi muito interessante, porque eu ia passando para dentro daqueles cômodos, atrás daquele homem, e literalmente as portas iam se abrindo. Ele não cumprimentava ninguém, ele não dava bom dia a ninguém. Eu falei: gente, esse homem é poderoso demais.
porque as pessoas iam cumprimentando, as pessoas iam abaixando a cabeça, o homem ia entrando, e por fim ele chegou numa porta e parou assim a 3 centímetros da porta. Falei, mentira. Gente, a porta abriu. Eu não sei se tinha uma câmera de segurança lá atrás, qual que é a lógica? Claro que não é algo místico, mas ele era uma pessoa tão importante, e alguém deve ter avisado, passou fulano de tal, e a porta abriu, eu entrei, e a gente resolveu aquilo ali com alguns minutos. E eu me senti, gente, eu tenho que andar com esse homem. Tem que andar mais com esse advogado, porque a coisa vai acontecer. E é mais ou menos esse sentimento que a gente deveria ter em relação a Deus. Quando a gente caminha nesse mundo, as pessoas afrontam a gente, as pessoas nos criticam pela nossa fé. A gente deveria andar com essa cabeça erguida, falar, você não sabe quem é meu pai. A gente deveria ter esse sentimento de especialidade, porque o Deus que você acredita não é mais um Deus no panteão. É o único verdadeiro Deus, é o Criador de todas as coisas, é o Todo-Poderoso Onipotente, e Ele te dá o privilégio e o direito de chamar Ele de Pai, de ter um relacionamento íntimo. Eu me lembro também ali naquele país, meio perdido, o sistema é completamente tribal. Você se arruma um problema com alguém, você arruma um problema com toda uma tribo, com todo um clã. E como que eu quase chorei de emoção quando um amigo meu me recebeu na casa dele e a mãe dele falou para mim, olha, eu sei que vocês não têm família aqui no nosso país. Qualquer um que mexer com vocês aqui, arrumar um problema, eu sou sua mãe e a minha família é a sua família. Gente, até hoje eu lembro da vontade de chorar. Como que foi bom! Eu era ali alguém sem família, alguém perdido no meio daquele sistema tribal, forte, rígido. E de repente, eu fui adotado por aquela família. Como aquilo me deu conforto. Quando nosso filho nasceu, aquela família veio nos visitar, como alguém da família. Então é muito bom esse sentimento, e é esse sentimento que a gente tem que nutrir em relação à paternidade de Deus. Isso deveria, inclusive, meus irmãos, resolver todos os nossos problemas internos. Quantas pessoas aqui olham para dentro de si, se questionando quem sou eu, e olham logo para os seus defeitos, muitas vezes até físicos, emocionais, se sentem minimizados, inferiorizados, por não estarem dentro de um padrão culturalmente estabelecido de estética. Quantos não se sentem inferiorizados ou minimizados porque não tiveram uma posição de educação formal? Quantos se sentem inferiorizados porque não têm o que o outro irmão tem? Quantos não caem no pecado do ciúme, da inveja, por olhar o que é do outro? Mas, meus irmãos, se nós temos essa certeza, essa convicção, que nós somos filhos de Deus, não importa se é um filho pequeno, baixo, bonitinho, patinho feio, não importa. Se o seu nariz é um pouquinho assim torto. Um dia a pessoa falou para mim isso, amigos nossos conversando, falou assim, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, fala, 10 anos de amizade, falou, eu sempre que eu olho para você, eu penso uma coisa. Eu falei, pô, havia um elogio, né? Seu nariz é meio torto. Aí eu lembrei daquele texto do dardo inflamado do maligno. Falei, que é isso, o diabo me acusando aqui hoje. Fiquei meio chateado, depois falei, foi Deus que fez meu nariz. Dane-se. Tudo que Deus fez é bom. E a minha esposa acha meu nariz lindo para a glória de Deus. Amém ou não, amor? Olha lá, ó. Hashtag eu te amo para sempre. Então, parece brincadeira, mas nas suas crises psiquiátricas, psicológicas, psíquicas é a palavra, a gente tem que aplicar essas verdades, gente. Sinceramente, a gente sabe que algumas situações geram tanto trauma, tanta dor, que às vezes uma correção cirúrgica, a gente não condena, não vou falar aqui que é pecado, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem gente que vira outra pessoa. Algumas pessoas que a gente encontra depois de 10 anos, é tanto aparato, é tanto líquido facial, interno, externo, corpo, corta, tira, a pessoa vira um Silvio Santos, eternamente jovem, só para ela, está todo mundo vendo. Então, irmãs, não tem problema nenhum a maquiagem que Deus deu, não tem problema nenhum se você tem esse desejo de fazer alguma correção cirúrgica para algo, não estou aqui condenando ninguém, mas temos que tomar muito cuidado, homens e mulheres, jovens, estão presos essas questões da idade, da vaidade, do corpo. Foi Deus que te fez do jeito que você é. O que te define não é o seu corpo, o que te define não são as oportunidades que você teve na vida, o que te define é a adoção em Deus. Você é filho de Deus. Isso precisa ser suficiente para nós.
Então eu não vou dizer aqui para você, se ame, você não tem que se amar, você tem que amar a Deus e saber o que Ele diz a seu respeito. Então Deus é bom, Deus te ama, você é filho de Deus, e isso deve ajudar nos seus complexos, isso deve ajudar inclusive nos seus medos. Quantas pessoas ainda estão presas na religião, tem medo de Deus, tem medo, às vezes fica sem orar porque está com medo de ser punido. E claro, quando a gente faz alguma coisa errada, dá aquele temorzinho do pai. Mas você sabe que seu pai não vai te espancar até a morte. Você sabe que vai ter uma resposta firme, dura, como um bom pai, mas no final vai terminar em abraço. E assim também deve ser o nosso relacionamento com Deus. Nós somos filhos de Deus, adotados por Deus. O verso 17, ele diz que se somos filhos, nós somos também herdeiros. Como filhos adotados de Deus, nós passamos a ser herdeiros de Deus. Isso é glorioso. E de uma perspectiva de quem não tem fé, isso é uma loucura. Por isso que o Evangelho é chamado de loucura para quem não acredita. Porque essa é a verdadeira teologia da prosperidade. Você passou a ser herdeiro de Deus. E Deus não vai te dar coisas que Ele vai destruir com fogo no dia do juízo. Então Deus não está preocupado em te dar casa, carro. Ele pode te dar porque Ele é tão rico, tão bondoso. Deus é bom. Agora, Deus não se preocupa muito se você tem isso tudo ou se você não tem nada. Porque tem uma herança tão grande preparada para você na eternidade, e você é herdeiro de coisas eternas, que essas questões terrenas deveriam ser minimizadas na nossa vida. Herdeiros de Deus e, em consequência, o texto continua, co-herdeiros com Cristo. Então o Filho unigênito de Deus, ele veio aqui na terra, ele sofreu, ele morreu numa cruz, e ele ressuscita, e está reinando agora com o Pai nas regiões celestiais, e está esperando o dia do grande juízo, onde ele vai receber toda a honra, toda a glória de forma definitiva, e vai receber a herança do Pai celestial. E quando ele receber a herança, nós não estaremos lá lavando os banheiros celestiais como escravos. Nós estaremos naquele dia sendo coroados junto com Jesus, porque nós somos co-herdeiros. E como no Antigo Testamento o primogênito tinha porção dobrada, Cristo tem a porção dobrada. Mas sendo herdeiro de Deus, que seja uma migalhinha que sobrou para você, meu irmão. Você está listado na posição de herdeiro, você está bem demais da conta. Nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros de Cristo. E ele traz algo aqui no final, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. É interessante isso. Se você é herdeiro de Deus, você vai ser glorificado junto com Cristo, você vai receber a glória de Deus no último dia, se você sofrer assim como Cristo sofreu na cruz. E aí é tema para a pregação da semana que vem. Ele deixa o gancho aqui. Mas o que eu quero te mostrar agora é que, como filho de Deus, você tem uma grande herança a receber do próprio Deus. É como aquela pessoa que passa num excelente concurso público e sente, meu futuro está garantido. É como aquele que o pai fez aplicações desde que ele é criança e ele já começa a vida com rendimento, quase com a independência financeira. Nós estamos aqui labutando nessa vida, enfrentando as tragédias do dia a dia, enfrentando as dificuldades. São os diáconos que vão preparar a ceia, não precisa assustar, não está acontecendo nada, tá bom? Foi o que o pessoal aí está desesperado, calma. Então, nós como herdeiros de Deus, temos que ter essa perspectiva, que ainda que a nossa vida aqui tenha muitas dificuldades, muitas tribulações, nosso problema já está resolvido. Você é herdeiro de Deus. Vai chegar o dia, você vai receber a sua parte na herança. E aí, seja qual for a sua situação hoje, quando você olha para essa perspectiva eterna, e não veja essa perspectiva eterna, irmãos, como daqui a 1 milhão de anos, porque a partir do momento que você morrer, você já começa a desfrutar das riquezas de Cristo. Então, os que são mais novinhos aí vão viver 80 anos e pronto, já começou a desfrutar dos juros da herança sem receber. No dia que ressuscitar, recebe o corpo de glória, e é glória sobre glória. Então, ser filho de Deus nos dá essa condição de sermos herdeiros de Deus. E por isso, verso 12, pois, portanto, se assim é verdade, irmãos, nós não somos devedores à carne. Quem te fez filho de Deus,
Quem te fez herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus? Quem vai fazer com que você seja honrado no último dia? Não foi a sua natureza pecaminosa. Você não vai entrar no céu porque a sua natureza pecaminosa te deu inclinações para o pecado, você pecou bastante e no final você vai receber a vida eterna. Não. Nós não devemos a carne aqui mais uma vez a gente explica, não é o corpo só, é tudo de pecaminoso que há em nós, como se nós estivéssemos obrigados a viver segundo a carne, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Nós fomos feitos filhos de Deus por causa do sacrifício de Jesus e pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Se a gente deve algo para alguém, é a Jesus e ao Espírito Santo. Não é a carne, porque a carne e os pecados só levaram a gente para as consequências ruins. O pecado sempre leva você para a morte, o pecado sempre leva você para sofrer, o pecado sempre leva você para as consequências dramáticas. Pode ser prazeroso no primeiro momento, mas o fim é ruim, o fim é amargo. Como diz o autor dos Provérbios, é amargo como absinto. Essa é a consequência do pecado. Mas quem te resgatou, quem te salvou, não foi o pecado. Então você não deve viver como se estivesse devendo algo para o pecado. Mas se pelo Espírito, verso 13, mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. Então, se nós somos filhos de Deus e andamos no Espírito, o que a gente faz com as nossas inclinações pecaminosas? Faca na caveira, Joel. Mortifica, mata, guerra. Não contra o outro, contra a gente mesmo. Rigidez, não só para ter um corpo bonito, projeto verão, mas para ser santo. E não tem nada de errado exercitar o seu corpo e ter saúde. Mas o problema é a inversão. Se nós nos preocupássemos espiritualmente da mesma forma que a gente se preocupa com as questões terrenas e corpóreas, meu irmão, isso aqui ia ser um pedacinho do céu. Só ia ter santo. O rosto de vocês e o meu, a gente ia sair brilhando aqui, ó. O pessoal não ia conseguir dirigir nessa avenida de tanto brilho. Santidade é o que a gente precisa. Mortificar as obras da carne é o que a gente precisa. Se afinal a gente é filho de Deus, então o que a gente faz com esses monstrinhos que existem aqui dentro? A gente mortifica. E aqui é muito importante, porque várias vezes na Escritura a gente vê a santificação como um processo que vem de Deus para nós. Mas aqui há também essa indicação que parte da santificação é um processo de esforço pessoal. Então não adianta dizer, não, eu vou pecar porque a carne é fraca. Não! Se você está em Cristo, é filho de Deus, você tem condição de lutar contra o pecado de igual para igual, e com a vantagem de ter o Espírito Santo ao seu lado para te auxiliar. Então o chamado e o comando de Deus é mortificar a carne, lutar contra o pecado e ter uma vida santa. A vida como filho de Deus exclui a possibilidade de uma vida segundo o pecado, porque nós não somos mais devedores à carne, mas nós devemos a Jesus, que nos comprou com alto preço, preço de sangue. Se nós pudéssemos resumir o que nós trabalhamos aqui nessa manhã, eu diria que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo e não vivem segundo a natureza pecaminosa. Isso é quem você é, se você está em Jesus. Mais do que um crente, um servo, uma pessoa que gosta de fazer as coisas corretas, você é filho de Deus. Isso te coloca numa posição de honra que deveria ser terapêutico, curador, que deveria trazer paz, alegria, sobretudo quando você pensa em perspectivas futuras e vê que você é um herdeiro de Deus e vai herdar a glória junto com Jesus. E diante dessa beleza, fica implícito naturalmente que nós não podemos viver na vida passada, mas temos que mortificar as obras da carne. É como aquela criança que diante de uma desestrutura, ter sido abandonada pelos seus pais, viver num orfanato, vive ali sem regras, vive ali de uma vida totalmente equivocada, vítima daquela situação toda, e ela é adotada, e ela vai receber carinho, vai receber amor, mas ela também vai receber agora as regras da casa. E que mal há nisso? Assim também é no reino de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Isso é uma honra, é uma glória, mas é uma alta responsabilidade. E também existem as regras do reino de Deus. Nós não podemos mais viver segundo a natureza pecaminosa.
Se você está aqui e o Espírito de Deus não testifica no seu espírito que você é filho de Deus, se você não sabe para onde você vai depois que você morrer, se você está com medo ainda de ir para o inferno, você talvez está ainda sobre o Espírito. Onde está aqui? Verso 15, espírito da escravidão. Você está se sentindo como um escravo, você está se sentindo como alguém que tem medo. Se você está aqui nessa posição, esse é o momento, é nessa manhã, você pode clamar a Jesus e falar: Senhor, me perdoa dos meus pecados, e eu quero ser adotado como seu filho. E sair da religião e entrar no reino dos céus. Sair desse medo e se sentir amado por Deus. Se você está aqui e não se sente ainda filho de Deus, a hora é agora. Porque, infelizmente, lá nos céus, só poderá entrar aquele que é filho de Deus. A monarquia celestial é familiar. Só entrarão os filhos de Deus. Porque os céus, o novo céu e a nova terra, é a herança que o Pai vai dar para o Filho Jesus. Então, se você quer estar no novo céu e na nova terra, se você quer viver eternamente com Cristo e com o Senhor, a forma de você herdar isso, ganhar isso, adquirir isso, é sendo também um herdeiro desse prêmio, em Cristo Jesus. E se você tem essa convicção bem sólida, eu sou um filho de Deus, graças a Deus por isso. Fica então para todos nós esse encorajamento, para não viver segundo a natureza pecaminosa, mas de acordo com a identidade que nós temos. Nós somos filhos de Deus. Para aqueles adolescentes e nós adultos que gostamos desse universo de heróis, sempre tem nos enredos esse herói que teve crise de identidade, que de repente ele é do bem, de repente ele começou a ficar do mal. Sempre tem isso nos enredos. É mais ou menos isso. Alguns filhos de Deus, parece que eles estão em crise de identidade. Eles são filhos de Deus, mas eles estão associados com o que é errado, com o que é equivocado e com a vida pregressa. Se nós somos filhos de Deus, vamos viver segundo a cultura de Deus. E nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é essa celebração da família de Deus. Por isso que a gente diz, olha que interessante, por isso que a gente diz, você que não entregou sua vida a Jesus, você que não é batizado, não participe da ceia. Por quê? Porque a ceia é para a família de Deus. É para aquelas pessoas que creram em Jesus, se tornaram filhos de Deus e foram batizados. E o batismo é o meio pelo qual Deus estipulou como meio visível do ato invisível de ser adotado por Deus. Então, aqueles que foram adotados por Deus espiritualmente, eles são batizados para que fique público e visível a todos que ele agora é filho de Deus. Então, a ceia é esse momento onde a família de Deus se reúne, celebrando aquilo que nos fez ser família de Deus, que é o corpo e o sangue de Jesus entregue naquela cruz, e apontando para a grande herança que receberemos, porque o que Jesus nos disse foi isso, que nós vamos, que aqueles apóstolos comeriam com ele até o dia do seu retorno. Então, quando nós entrarmos na herança de Jesus, e nós tivermos um novo céu e nova terra, nós ali celebraremos a ceia do Senhor com Jesus. Então, não havia talvez nesse mês um momento tão mais propício para celebrarmos a ceia com tanto entendimento do que depois diante de a exposição desse texto. Esse é um momento para os filhos de Deus. Para os filhos de Deus renovarem suas alianças, para os filhos de Deus se lembrarem que são filhos de Deus e abandonarem o que precisa ser abandonado. E se você ainda não é filho de Deus efetivamente, criatura amada, mas eu quero me tornar filho de Deus, esse é o momento de você entregar sua vida a Cristo, pedir isso para Deus. Senhor, me adota, eu não quero ficar aqui nesse mundo terrível não, quero ser adotado também, quero ser cuidado. Esse é o momento seu, e aí depois ser batizado, depois participar com a gente da ceia do Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua graça infinita, pela eterna misericórdia, bondade. Glória ao teu nome, Jesus. Muito obrigado por todas as coisas. Muito obrigado porque somos teus filhos, e nessa condição saímos daqui, Senhor,
para testemunhar teu amor para esse mundo. Muito obrigado, Jesus. Que o teu amor eterno, infinito, alcance o teu povo. Que a tua graça esplêndida e maravilhosa esteja sobre o teu povo. E que o Espírito Santo do Senhor nos enche de tal maneira que nos sintamos consolados diante das amarguras da vida e possamos viver nesse Espírito. E não seja só sobre essa igreja, mas sobre todo o teu povo espalhado em toda a face da terra. Aqueles que sofrem no Oriente, na Ásia, os nossos irmãos que estão sofrendo ali na Ucrânia, sentindo os princípios das dores. Abençoa o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.